E se Deus já estivesse esperando por você, antes mesmo de você abrir os olhos hoje? Existe um momento do dia em que o céu parece mais perto. Um momento em que o barulho do mundo ainda não começou, em que os problemas ainda não gritaram o seu nome, em que você ainda é só você, e Deus está ali, esperando. Davi conhecia esse momento, e foi exatamente nele que ele escreveu as palavras que você vai ouvir hoje. O Salmo 5 não é um texto religioso distante, não é uma oração de livro. É o grito de um homem que estava com medo de verdade, que tinha inimigos reais, que sentia o peso do silêncio de Deus. E mesmo assim se levantou de madrugada e disse: eu vou falar com ele. Agora pensa, comigo. Quantas vezes você acordou com aquela sensação de aperto no peito sem saber explicar o porquê? Quantas vezes você quis orar e as palavras não vieram? Quantas vezes você se perguntou se Deus realmente estava ouvindo? Davi se fez essas mesmas perguntas. E o que ele descobriu mudou a história da espiritualidade para sempre. Hoje você vai descobrir que o Salmo 5 não é apenas uma oração antiga. Ele é uma porta. E do outro lado dessa porta está o coração de Jesus, aberto, pulsando de amor, esperando exatamente por você. Fica até o final porque existe uma oração neste vídeo que foi preparada especialmente para o momento que você está vivendo agora. Não é coincidência você estar aqui hoje. Deus tem algo para te dizer. Era noite em Jerusalém. O palácio estava em silêncio, mas Davi não dormia. Não era a primeira vez. Havia algo pesando sobre ele com uma força que nenhuma armadura conseguia segurar. Havia vozes ao redor, dizendo que ele havia perdido o favor de Deus. Havia rostos conhecidos que viraram inimigos. Havia uma solidão que só quem já foi traído por alguém próximo consegue entender. E foi nessa noite, nesse peso, nessa escuridão, que Davi fez algo que a maioria das pessoas não faz. Ele não fugiu da dor. Ele não anestesiou o coração. Ele se levantou, ajoelhou e começou a falar com Deus, como quem fala com o único amigo que ainda restou. Isso é o que o Salmo 5 revela logo no início. Davi não chega diante de Deus com um discurso pronto. Ele chega com gemidos, com palavras que mal formam frases, e mesmo assim ele diz: Senhor, dá ouvidos às minhas palavras. Considera o meu gemido. Existe algo profundamente libertador nessa cena. Davi era rei. Era o homem segundo o coração de Deus. E mesmo ele chegou diante do Senhor sem ter as palavras certas. Isso significa que você também pode chegar assim, exatamente como você está agora, com o coração partido, com a mente confusa, com a fé abalada. Deus não exige perfeição para te ouvir. Ele exige presença. O que poucos percebem é que Davi estava fazendo naquele momento algo que os padres da igreja chamaram séculos depois de oração, de abandono. Não é a oração de quem tem tudo resolvido. É a oração de quem não tem mais nada para perder e decide colocar tudo nas mãos de Deus. E aqui está o primeiro segredo que este salmo guarda. A oração mais poderosa que você pode fazer não é a mais elaborada, é a mais honesta. É aquela que sai do fundo do peito, quando você já não tem forças para fingir que está bem. Davi sabia que Deus não se impressiona com palavras bonitas. Deus se move diante de corações verdadeiros. E foi com esse coração verdadeiro, partido e confiante ao mesmo tempo, que Davi abriu a boca naquela madrugada e mudou o rumo da própria história. Agora, guarda essa imagem na memória, porque no próximo momento deste vídeo, você vai entender por que Davi escolheu a manhã para orar e o que esse detalhe aparentemente simples revela sobre o nível mais alto da vida espiritual. Davi poderia ter orado a qualquer hora, à tarde, à noite, no meio da batalha, mas ele escolheu a manhã. E essa escolha não foi por acaso. Ela carrega um significado que vai muito além de um simples hábito de disciplina espiritual. No verso 3 do Salmo 5, Davi diz algo que parece simples, mas é extraordinário. Ele diz: De manhã ouvirás a minha voz.
De manhã me apresentarei a ti e esperarei. Presta atenção nessa última palavra. Esperarei. Davi não apenas orava de manhã. Ele orava e ficava quieto. Ele falava e depois escutava. Ele apresentava o coração e aguardava a resposta. Isso é algo que a espiritualidade moderna quase perdeu completamente. A capacidade de esperar depois de orar. Existe uma tradição antiquíssima na igreja que chama a manhã de hora da primícia. A primícia era a primeira parte da colheita, a melhor parte, aquela que era oferecida a Deus antes de qualquer outra coisa. Quando Davi orava de manhã, ele estava fazendo exatamente isso. Ele estava oferecendo a Deus o primeiro momento do dia, antes que o mundo tomasse conta, antes que os problemas entrassem pela porta, antes que qualquer outra voz tivesse espaço. E aqui está algo que precisa ser dito com clareza. A batalha do dia começa antes de você se levantar da cama. O que entra primeiro na sua mente de manhã vai colorir tudo o que vem depois. Se a primeira voz que você ouve é a das notícias, das redes sociais, das preocupações, o seu dia começa rendido. Mas se a primeira voz que você ouve é a voz de Deus, você começa o dia de pé, com autoridade, com paz que o mundo não dá e não tira. Davi entendeu isso de uma forma que só quem já perdeu a paz sabe valorizar. Ele havia vivido dias em que acordava com o coração já em guerra. E foi exatamente nesses dias que ele descobriu que a única forma de enfrentar o que estava por vir era começar ajoelhado. Mas tem algo ainda mais profundo aqui. Quando Davi diz de manhã me apresentarei a ti, a palavra usada no hebraico original é uma palavra que significa ordenar, dispor, preparar, como um sacrifício sobre o altar. Davi não estava apenas rezando, ele estava se colocando sobre o altar. Ele estava dizendo: Senhor, antes de qualquer coisa, eu sou teu. Isso é consagração. E consagração não é um ato religioso, é um ato de soberania espiritual. É você decidindo conscientemente que o seu dia, a sua mente, o seu coração, pertencem a Deus antes de pertencerem a qualquer outra coisa. E quando você une essa entrega da manhã com a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, algo extraordinário acontece. Porque o coração de Jesus é exatamente o altar onde Davi, sem saber pelo nome, estava depositando tudo. É o lugar onde o amor de Deus se tornou carne, sangue, presença real. É o lugar onde você pode chegar de manhã, ainda com o sono nos olhos, e dizer: Coração de Jesus, eu me entrego. Agora guarda isso, porque no próximo momento você vai descobrir algo que raramente é ensinado sobre este salmo. Davi faz neste texto algo que vai além de pedir proteção. Ele faz algo que representa o mais alto nível de fé que um ser humano pode alcançar diante de Deus. Nos versículos 4, 5 e 6 do Salmo 5, Davi faz algo que à primeira leitura pode parecer estranho. Ele para de falar sobre si mesmo e começa a falar sobre Deus. Ele deixa de listar os próprios problemas e começa a declarar quem Deus é. Tu não és um Deus que se compraz na maldade. O mal não habita contigo. Os arrogantes não subsistem diante dos teus olhos. Tu aborreces todos os que praticam a iniquidade. Por que Davi faz isso? Porque no meio de uma oração de angústia ele para e começa a descrever o caráter de Deus. Porque Davi havia descoberto algo que a maioria das pessoas leva uma vida inteira para aprender. Quando você não sabe mais o que pedir, declare quem Deus é. Quando a fé está fraca demais para sustentar um pedido, ela ainda é forte o suficiente para sustentar uma verdade. Isso não é teologia abstrata. É a mais pura e concreta estratégia espiritual que existe. Davi estava essencialmente dizendo ao próprio coração: eu posso não entender o que está acontecendo, mas eu sei quem está no controle. E enquanto eu souber quem ele é, eu posso confiar no que ele faz. Os mestres de espiritualidade cristã chamam isso de fé teologal. Não é a fé que se baseia no que você sente. Não é a fé que depende de sinais e consolações. É a fé que se ancora diretamente em Deus, no que Ele é, no que Ele revelou sobre si mesmo
independente de qualquer circunstância externa. E aqui está o ponto que precisa entrar fundo no coração. Davi estava cercado de inimigos. Estava com medo. Estava exausto. E mesmo assim, ele abriu a boca e declarou a santidade de Deus. Ele declarou que Deus é justo, que Deus não compactua com o mal, que Deus vê tudo. Isso é adoração no deserto. É louvar quando não há água. É confiar quando não há resposta. E é exatamente esse tipo de fé que move o coração de Jesus de uma forma que nenhuma outra oração move. Santa Faustina Kowalska, em seu diário, registrou uma palavra de Jesus que ecoa perfeitamente este momento do Salmo. Jesus disse a ela que a alma que confia nele, mesmo sem sentir nada, mesmo no meio da seca espiritual, essa alma o glorifica mais do que 1000 almas que oram em consolação. Porque confiar quando não se sente nada é o ato de amor mais puro que existe. Davi não sabia o nome de Jesus. Não conhecia o rosto do Filho de Deus, mas estava amando o coração de Jesus da forma mais profunda possível, confiando no Deus que ainda não tinha rosto humano, mas já tinha um coração que batia de amor por ele. E agora olha o que acontece no verso 7. Depois de declarar tudo isso, depois de proclamar quem Deus é, Davi faz uma virada que é um dos momentos mais belos de toda a literatura espiritual da história humana. Ele diz: "Mas eu, pela abundância da tua misericórdia, entrarei na tua casa. Mas eu." 2 palavras que carregam o peso de uma vida inteira de fé. Depois de reconhecer a santidade de Deus, depois de admitir que o mal não tem espaço diante dele, Davi não recua. Ele avança. Ele diz: "Mesmo sendo quem eu sou, mesmo com tudo que carreguei, mesmo com todas as minhas falhas, eu vou entrar. Não pelo meu mérito, pela abundância da tua misericórdia." Isso é o Evangelho antes do Evangelho. É a graça antes da cruz. É um homem descobrindo, 3000 anos atrás, que a porta de Deus não se abre pelo esforço humano. Ela se abre pelo amor de Deus. E esse amor tem um nome, tem um rosto, tem um coração que foi aberto por uma lança numa tarde de sexta-feira no Calvário, para que você nunca mais precisasse duvidar se era bem-vindo diante de Deus. Guarda essa verdade, porque o próximo momento deste vídeo vai te mostrar como o coração de Jesus é a resposta viva, concreta e pessoal para cada palavra que Davi escreveu neste salmo. E isso vai mudar a forma como você ora para sempre. Existe uma cena que aconteceu no ano de 1673 que mudou para sempre a forma como a igreja entende o amor de Deus. Uma jovem freira carmelita chamada Margarida Maria Alacoque estava em oração diante do Santíssimo Sacramento quando Jesus lhe apareceu e abriu o próprio peito e mostrou o coração. Não era uma imagem simbólica, era uma revelação. Jesus disse a ela: "Eis o coração que tanto amou os homens e que em troca recebe da maioria ingratidão, indiferença e esquecimento." Presta atenção no que Jesus disse. Ele não falou que seu coração estava ferido pelo pecado. Ele falou que estava ferido pelo esquecimento, pela indiferença, por ser amado de longe, com frieza, com distância, por ser reconhecido como Deus, mas não recebido como amor. E agora olha o Salmo 5 com esse olhar. Davi estava fazendo exatamente o oposto do que fere o coração de Jesus. Ele estava chegando perto. Estava sendo honesto. Estava depositando tudo, a dor, o medo, a confiança, a adoração, diretamente nos braços de Deus. Davi estava amando com presença, não com distância. O coração de Jesus é a resposta viva para cada verso deste salmo. Quando Davi diz: "Dá ouvidos às minhas palavras", o coração de Jesus responde: "Eu ouço até o que você não consegue colocar em palavras." Quando Davi diz: "De manhã me apresentarei a ti", o coração de Jesus responde: "Eu já estava te esperando antes de você abrir os olhos." Quando Davi diz: "Pela abundância da tua misericórdia entrarei na tua casa", o coração de Jesus responde: "A porta nunca esteve fechada para você." Existe uma conexão invisível,
mas absolutamente real entre o Salmo 5 e a devoção ao Sagrado Coração. Ambos falam da mesma verdade central do cristianismo. Deus não é uma força distante que administra o universo com indiferença. Deus é um pai com um coração que sofre quando você sofre, que se alegra quando você volta, que corre ao seu encontro quando você ainda está longe. Jesus, em Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa frase não é um convite educado, é um grito do coração. É Jesus dizendo em voz alta o que o Salmo 5 dizia em oração silenciosa 3.000 anos antes. Venha como você está. Traga o peso. Traga a bagunça. Traga o que você tem vergonha de mostrar para qualquer outra pessoa. Eu aguento. Eu quero. Eu amo. E aqui está algo que precisa ser dito com toda a clareza. Devocionar-se ao Sagrado Coração de Jesus não é sentimentalismo religioso. Não é espiritualidade superficial para pessoas emocionais. É teologia profunda. É reconhecer que na encarnação, Deus assumiu um corpo real, um coração real, emoções reais. E que esse coração continua pulsando de amor por você agora, neste momento, enquanto você assiste a este vídeo. São João Paulo II disse que o coração de Jesus é o resumo de todo o mistério do cristianismo. Não é uma devoção entre tantas. É o centro. É onde tudo converge. É onde a justiça de Deus e a misericórdia de Deus se encontram numa só ferida aberta por amor. Davi ansiava por esse coração sem saber que ele existia. Você tem acesso a ele agora e talvez ainda não tenha percebido o tesouro que está ao seu alcance. Quando você acorda de manhã e diz coração de Jesus, eu me apresento a ti, você está fazendo o que Davi fazia no Salmo, mas com uma clareza que Davi nunca teve. Você está indo direto à fonte. Está colocando o rosto no peito de Deus e ouvindo o coração dele bater pelo seu nome. Isso é o que este salmo aponta. Isso é o que toda a espiritualidade cristã aponta. Um coração chamando outro coração. O coração de Deus chamando o seu. E agora que você entendeu para onde o salmo aponta e quem está do outro lado dessa oração, o próximo momento deste vídeo vai te mostrar como trazer tudo isso para dentro da sua vida hoje. Não amanhã, não quando você estiver melhor, mas hoje, exatamente como você está. Tudo o que foi dito até aqui pode ficar só na cabeça se não virar vida. E a espiritualidade que fica só na cabeça não transforma nada. Ela informa, mas não forma. Ela emociona, mas não move. O Salmo 5 não foi escrito para ser admirado. Foi escrito para ser vivido. Então agora vamos falar de forma direta e concreta sobre como você pode carregar tudo, isso dentro do seu dia, não como mais uma obrigação religiosa, mas como um ato de amor que vai mudando você por dentro sem que você perceba, da mesma forma que a água muda a pedra, não de uma vez, mas todos os dias. A primeira prática nasce diretamente do verso 3 do Salmo. Antes de pegar o celular pela manhã, antes de checar mensagem, antes de abrir qualquer aplicativo, você faz uma coisa só. Você coloca os pés no chão, respira fundo e diz em voz alta: Senhor, a minha manhã é tua. Coração de Jesus, eu me apresento a ti. Não precisa ser longo, não precisa ser elaborado, precisa ser verdadeiro. Esse único gesto, feito todos os dias, vai criando dentro de você uma ancoragem espiritual que, com o tempo, se torna mais sólida do que qualquer coisa que o mundo pode oferecer. Você está dizendo a Deus que Ele vem primeiro. E Deus honra isso de formas que você não consegue prever. A segunda prática é uma das mais transformadoras que existem dentro da tradição espiritual cristã, e quase ninguém fala sobre ela. Pegue o Salmo 5 e leia em voz alta, substituindo todas as referências em primeira pessoa pelo seu próprio nome. Em vez de diz, ouve as minhas palavras, Senhor, você diz, ouve as palavras de Maria, ouve as palavras de João, ouve as palavras do seu nome. Quando você faz isso, o salmo deixa de ser um texto antigo e se torna uma carta pessoal. Você está usando as palavras inspiradas por Deus para falar com Deus sobre você.
E algo muda quando você ouve seu próprio nome dentro de uma oração. O coração acorda, a fé sai da cabeça e desce para o peito. A terceira prática é para os momentos difíceis que vêm no meio do dia. Aquele aperto no peito sem explicação, aquela ansiedade que chega de repente, aquele pensamento que tenta roubar a sua paz. Nesse momento você não precisa fazer uma longa oração. Você coloca a mão no peito, sente o próprio coração bater e diz uma única frase: Coração de Jesus, em ti me refúgio. Essa frase tem raízes nos versos finais do Salmo 5, onde Davi diz que todos os que em ti se refugiam se alegrarão e exultarão. Refugiar-se não é enfraquecer. É a decisão mais corajosa que existe. É reconhecer que existe uma fortaleza maior do que você mesmo e escolher entrar nela. São Pio de Pietrelcina dizia que a oração mais curta e mais poderosa que um cristão pode fazer é simplesmente pousar o coração sobre o coração de Jesus e ficar ali, sem palavras, sem pedidos. Apenas presença contra presença, coração contra coração. Essas três práticas juntas formam uma corrente espiritual que vai do momento em que você abre os olhos de manhã até o momento em que você fecha os olhos à noite. Elas não exigem tempo extra, não exigem um lugar especial. Exigem apenas uma decisão repetida todos os dias. A decisão de não deixar Deus de fora da própria vida. E aqui está uma verdade que precisa pousar com calma no seu coração. Você não precisa estar bem para começar. Você não precisa ter a fé forte para dar o primeiro passo. Davi não estava bem quando escreveu o Salmo 5. Ele estava com medo, exausto e sem respostas. E foi exatamente assim, partido e confiante ao mesmo tempo, que ele se aproximou de Deus. Você pode fazer o mesmo agora. Exatamente como você está. Fica porque o próximo momento deste vídeo é o mais importante de todos. Vamos orar juntos. E esta oração foi preparada para o momento exato que você está vivendo hoje. Agora eu preciso que você faça uma coisa só. Deixa o mundo lá fora por alguns minutos. Fecha os olhos se conseguir. Respira fundo. E se permite estar aqui de verdade, não como alguém que está assistindo a um vídeo, mas como alguém que está entrando num momento sagrado com Deus. Você não chegou até aqui por acaso. Nada do que acontece na vida espiritual é coincidência. Deus usou cada segundo deste vídeo para te trazer até este momento. E agora, Ele quer falar com você. Não com as pessoas que estão ao seu redor. Com você. Vamos orar juntos. Senhor, como Davi, eu venho diante de Ti com o que tenho. Não com palavras perfeitas. Não com uma fé sem dúvidas. Venho com o coração que tenho agora. Com as feridas que ainda doem. Com as perguntas que ainda não têm resposta. Com os medos que ainda não foram embora. Dá ouvidos à minha voz hoje, Pai. Considero o que eu nem consigo colocar em palavras. Tu sabes o que está pesando dentro de mim. Tu sabes o nome de cada dor que eu carrego. E mesmo assim Tu me chamas. Mesmo assim Tu esperas. Mesmo assim Tu amas. Pela abundância da Tua misericórdia, eu entro na Tua presença agora. Não pelo que eu fiz. Não pelo que eu mereço. Mas porque Tu abriste uma porta que ninguém mais pode fechar. Porque Tu tens um coração que sangrou por mim antes de eu saber que precisava ser amado. Sagrado, coração de Jesus, eu me apresento a Ti agora. Com tudo que sou e com tudo que ainda não sei ser. Com as minhas fraquezas e com a minha vontade de Te amar melhor. Recebe o meu coração como Davi ofereceu o dele naquela madrugada em Jerusalém. Com honestidade. Com confiança. Com abandono total. Cobre com o Teu amor cada pessoa que está assistindo a este vídeo agora. Tu sabes o nome de cada um. Tu sabes o que cada coração carrega neste momento. Alguns estão com medo. Alguns estão cansados de lutar. Alguns chegaram até aqui porque já não sabem mais para onde ir. Toca cada um deles, Senhor. Deixa que eles sintam que não estão sozinhos. Que Tu estavas esperando por eles antes mesmo de eles abrirem este vídeo.
E agora vamos declarar nossa confiança em vós, ó Sagrado Coração de Jesus, rezando juntos o terço ao Sagrado Coração de Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena. Lembrai-vos, ó misericordiosíssimo Jesus, que sois Pai, bondosíssimo e cheio de ternura para com os vossos filhos. Certo de vosso infinito amor, entrego-me ao vosso coração, com alegria e doce confiança em minhas súplicas, segundo vossas palavras. Pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Eu bato, procuro e peço esta graça que me é tão necessária. Pedir a graça. Tudo para a maior glória de Deus e bem de vossos filhos. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. 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 Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segunda dezena. Lembrai-vos, ó misericordiosíssimo Jesus, que sois Pai, bondosíssimo e cheio de ternura para com os vossos filhos. Certo de vosso infinito amor, entrego-me ao vosso coração, com alegria e doce confiança em minhas súplicas, segundo vossas palavras. Pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Eu bato, procuro e peço esta graça que me é tão necessária. Pedir a graça. Tudo para a maior glória de Deus e bem de vossos filhos. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. 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 Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Reira dezena. Lembrai-vos, ó misericordiosíssimo Jesus, que sois Pai, bondosíssimo e cheio de ternura para com os vossos filhos. Certo de vosso infinito amor, entrego-me ao vosso coração, com alegria e doce confiança em minhas súplicas, segundo vossas palavras. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Eu bato, procuro e peço esta graça que me é tão necessária. Pedir a graça. Tudo para a maior glória de Deus e bem de vossos filhos. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. 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 Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quarta dezena. Lembrai-vos, ó misericordiosíssimo Jesus, que sois Pai, bondosíssimo e cheio de ternura para com os vossos filhos. Certo de vosso infinito amor, entrego-me ao vosso coração, com alegria e doce confiança em minhas súplicas, segundo vossas palavras. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Eu bato, procuro e peço esta graça que me é tão necessária. Pedir a graça. Tudo para a maior glória de Deus e bem de vossos filhos. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. 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 Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quinta dezena. Lembrai-vos, ó misericordiosíssimo Jesus, que sois Pai, bondosíssimo e cheio de ternura para com os vossos filhos. Certo de vosso infinito amor, entrego-me ao vosso coração, com alegria e doce confiança em minhas súplicas, segundo vossas palavras. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Eu bato, procuro e peço esta graça que me é tão necessária. Pedir a graça. Tudo para a maior glória de Deus e bem de vossos filhos. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. 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 Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. Salve! A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Sagrado Coração, intercede por cada alma que orou junto agora. Leva cada pedido ao coração do teu Filho. Tu que és a primeira a nos ensinar o que significa dizer sim a Deus sem ver o caminho inteiro.
fica ao nosso lado. Amém. Fica em silêncio por um momento. Deixa essa oração pousar. Deus ouviu cada palavra. Deus ouviu até o que você não disse em voz alta. Você chegou até aqui porque algo dentro de você estava buscando mais do que informação. Estava buscando o encontro. E esse encontro aconteceu hoje, neste vídeo, nesta oração que fizemos juntos. O Salmo 5 não termina em angústia. Termina em alegria. Davi, que começou a oração com gemidos, com medo, com o peso de inimigos reais, termina dizendo: Alegrem-se todos os que em ti se refugiam. Exultem para sempre, e tu os cobrirás. Porque tu, Senhor, abençoarás o justo, e o cobrirás com o teu favor, como com um escudo. Essa é a trajetória de toda oração verdadeira. Começa no peso e termina na paz. Começa no grito e termina no silêncio de quem foi ouvido. Começa no medo e termina na confiança de quem sabe que não está sozinho. E é exatamente isso que o coração de Jesus oferece a você hoje. Não uma vida sem dificuldades, não respostas para todas as perguntas, mas uma presença que é maior do que qualquer problema, uma paz que ultrapassa qualquer entendimento, um amor que não desiste de você mesmo. Quando você desiste de si mesmo, você não precisa resolver tudo hoje. Você não precisa entender tudo hoje. Você só precisa fazer o que Davi fez: se apresentar, se aproximar, colocar o coração no altar e dizer: Senhor, eu sou teu. Isso é suficiente. Sempre foi. Agora eu tenho um pedido para te fazer e ele vem do coração. Se este vídeo tocou algo dentro de você, se esta oração chegou num lugar que você não esperava, não vá embora em silêncio. Escreve nos comentários o seu pedido de oração. Não precisa explicar tudo. Não precisa ter vergonha. Uma palavra já basta porque Deus entende o resto. Cada pedido escrito aqui será levado ao Sagrado Coração de Jesus em oração. Você não está sozinho. Nunca esteve. E se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento. Clica no botão de inscrição agora e ativa o sininho para receber cada novo vídeo. Toda semana tem uma nova mensagem de fé esperando por você, porque a palavra de Deus nunca se esgota e a sua história com Ele está apenas começando. Ave Maria. Que o Sagrado Coração de Jesus abençoe e guarde cada pessoa que chegou até aqui hoje. Que a paz que Davi encontrou naquela madrugada em Jerusalém seja a mesma paz que você carrega ao sair deste vídeo. E que amanhã de manhã, quando você abrir os olhos, a primeira voz que você ouça seja a voz de Deus dizendo: Eu estava te esperando.